neste domingo, trouxe uma matéria dizendo que dificilmente o Supremo Tribunal Federal deve julgar a constitucionalidade da lei ainda este ano. Sim. Até porque alega-se a questão de que o ministro Hélio Grau se aposentando, abre uma possibilidade de um empate, e aí o presidente, no caso, seria votar 2 vezes, o doutor César Peluso, né? O que, na avaliação de alguns ministros, uma decisão muito polêmica, não é? Seria talvez essa a melhor forma de julgar. Qual a visão que o senhor tem? Eu só acho que o Supremo já disse que a presunção de inocência é até o trânsito em julgado da questão. Agora, com essa nova realidade, quer dizer, o TSE entendeu que a lei se aplicaria nesta eleição, contrariando alguns questionamentos. O senhor acha que o Supremo tende a seguir o Tribunal Superior Eleitoral nesse novo julgamento? Bem, a composição do TSE comporta 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, de algum modo, pelo menos esses 3 ministros que se posicionam no TSE já antecipam um pouco o posicionamento que irão adotar posteriormente no Supremo. De fato, é pouco provável que o Supremo se manifeste ainda esse ano sobre a constitucionalidade da lei. Mas as decisões com efeitos concretos virão do TSE, porque aqueles que têm tido seus pedidos de registro indeferidos dos TREs recorrerão agora ao TSE e o TSE então se manifestará. É bem provável que, tendo havido um indeferimento do pedido nos TREs, ou seja, nos tribunais locais, e esse indeferimento sendo mantido no Tribunal Superior Eleitoral, é óbvio que isso terá efeitos concretos já na eleição, porque aquele que não teve o registro definido não vai disputar. Não vai poder disputar, ou ainda que dispute, os votos dados a ele serão posteriormente considerados votos nulos, uma vez que ele estará concorrendo sem um registro da candidatura. De modo que, ainda que não tenhamos a declaração do Supremo Tribunal Federal, e é muito difícil prever essa manifestação do Supremo. Porque nós já tivemos a manifestação em 2008, inclusive com caráter vinculante, né? Naquela oportunidade, só 2 ministros se posicionaram pela possibilidade da Justiça Eleitoral barrar as candidaturas. Os outros 9 acompanharam o entendimento do relator, que foi o ministro Celso de Mello, mas é muito difícil prever como será essa nova manifestação do Supremo, na medida em que vivemos hoje uma nova realidade, com uma lei, embora naquele momento o Supremo tenha afirmado que ainda que uma lei fosse editada, essa lei não poderia barrar as candidaturas antes do trânsito em julgado, o fato é que temos a lei e a lei, obviamente, é fruto de uma manifestação popular muito forte, de um apelo popular muito forte. E o próprio TSE, nas primeiras manifestações que fez quanto à lei da ficha limpa, o fez na perspectiva, pelo menos o que percebemos, de garantir a efetividade da lei, de garantir a máxima efetividade. Então, é muito difícil prever como o Supremo se manifestará. É provável que não faça, de fato, ainda esse ano. Mas, pelo menos, o que nós podemos perceber é que, pelas decisões dos TREs e pela posição que o TSE deve adotar, em virtude das manifestações que já fez, é que a lei da ficha limpa deve, de fato, operar já para essa eleição e aqueles que não conseguirem um registro, tanto no TRE como no TSE, não poderão participar da disputa. Aliás, o senhor falou no Supremo, o Supremo está feito a tomar decisões que geram uma polêmica. A última, inclusive, contestada até pela própria revista Veja, foi conceder um direito de resposta ao Partido dos Trabalhadores com base numa matéria, não é, que a Veja fez, em cima da declaração do vice do candidato Serra, de que o PT teria ligação com o narcotráfico, etc, etc. Nossa, a revista, inclusive, nessa semana traz uma matéria questionando a decisão do Supremo, porque ela fere ao direito de imprensa, a liberdade, não é, de expressão. No entanto, o entendimento dos ministros é que, embora não exista mais a lei de imprensa, que era um entulho autoritário, mas acontece que a questão da presunção da boa informação, não dá o direito, não daria, quer dizer, a liberdade de imprensa não é um bem absoluto. Eu entendi mais ou menos assim. Quer dizer, ou seja, o que ficou claro então é o seguinte: abriu um precedente, não tem a lei de imprensa, mas não é por conta disso que as emissoras, os jornais, etc., podem, não é, sob algum pretexto. Me parece que essa posição, inclusive, foi a que prevaleceu quando do julgamento da constitucionalidade da lei de imprensa. Ou seja, o fato de não haver lei não afastaria a possibilidade de um controle no caso concreto, né? E as decisões do Supremo, que elas sejam discutidas, é bom, ou seja, que elas se submetam a essa crítica, né? Até porque nesse campo da jurisdição constitucional é impossível que se separe o que é jurídico do que é político, ou seja, a avaliação é de fato feita embora sob critérios jurídicos, mas que envolvem também valores políticos. E
Então, imprescindível que haja de fato esse debate público, que as pessoas realmente critiquem, mas obviamente que isso seja feito com respeito e que obviamente a posição do Supremo prevaleça ao final. Doutor Marcelo, eu vou pedir aqui um rápido intervalo, mas eu queria discutir com o senhor ainda sobre os critérios do Ficha Limpa. O deputado João Ananias ocupou a tribuna da Assembleia na semana passada. Primeiramente, ele foi denunciado com base no Ficha Limpa, estava numa lista, e depois o Pleno do TRE deferiu o seu registro. E ele acha que o Tribunal de Contas mistura alhos com bugalhos quando publica uma lista de improbidades com atecnias, coloca todo mundo num balaio só. E isso causa um desgaste de imagem, porque todos os jornais estampam, e aí o sujeito fica como se tivesse metido a mão no dinheiro público, como um ladrão de dinheiro público, etc. Que, na verdade, não é isso. E até que seja provado, quer dizer, o desgaste já foi feito, e o sujeito que é candidato precisa do voto, quer dizer, ele tem um prejuízo eleitoral. Então, eu queria discutir com o senhor quais seriam os cuidados que devemos ter com essa lei Ficha Limpa, para evitar exatamente casos como do deputado João Ananias. E tem um caso que também está chamando a atenção, é de um candidato aqui no Ceará, que já foi condenado por compra de votos e conseguiu o deferimento, o que causou estranheza de muita gente, quer dizer, que os critérios estão sendo adotados. Doutor Marcelo, como é que o senhor vê? O senhor já disse que os questionamentos são naturais por conta dessa lei nova, etc, etc. O que chamou a atenção foi o fato logo do TRE do Maranhão, né? Por conta do presidente Sarney, aquela história toda e tal. Então, quando o TRE do Maranhão, inclusive, deferiu a candidatura da filha do presidente Sarney, chamou-se logo a atenção, mas logo do Maranhão, o TRE, entende? Como é que o senhor vê essas questões? Aqui no Ceará tem um caso de um candidato que já foi condenado por compra de voto e passou. Como é que é isso? Renato, é difícil que nós opinemos sobre casos concretos, né? Os detalhes, as especificidades. Compra de voto é punido, né? Pelo Ficha Limpa. Sim. O que nós podemos dizer é que a lei, em tese, pune, ou pelo menos que ela estende o impedimento, estende a inelegibilidade àqueles que já foram condenados por um órgão judicial colegiado pela compra de votos. Assim como estende esse impedimento àqueles que se envolvam em casos de improbidade administrativa ou que foram gestores públicos e tiveram contas desaprovadas. De fato, é difícil opinar. É certo que há a possibilidade de que os advogados arguam em matéria de defesa algumas situações ou alinhem alguns argumentos que eventualmente venham a ser acolhidos pelos tribunais eleitorais. Estão ali desenvolvendo o seu papel, né? Eu até escrevi um artigo há alguns dias no jornal falando sobre isso, que essas filigranas jurídicas muitas vezes podem gerar alguns desapontamentos, frustrar algumas expectativas quanto à atuação da Justiça Eleitoral. Mas lembrando sempre que o último obstáculo, o último filtro é de fato o eleitor. E que a Justiça Eleitoral buscará e tem buscado exercer o seu papel. Me parece que o desempenho do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve ser enaltecido a partir de uma atuação muito forte também da Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, tem havido a preocupação de fato em aplicar a Constituição e aplicar a lei. Agora, aqui e acolá encontraremos situações concretas, inclusive, sobre as quais é difícil opinar. Você falava sobre o caso do TRE do Maranhão. Exatamente com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2008 sobre a extensão do princípio da presunção de inocência, uma decisão tomada em caráter vinculante, no sentido de que nem mesmo a eventual lei poderia controverter ou contrariar o entendimento sobre a presunção de inocência, me parece que isso pode fundamentar ou tem fundamentado a atuação de alguns tribunais e a manifestação de alguns juristas respeitáveis, você até citou no outro bloco o ministro Eros Grau, tem fundamentado essas manifestações no sentido de que a lei seria inconstitucional. Mas me parece que... Para o senhor ela não é? De forma alguma. Me parece que é absolutamente possível. Quando não tínhamos a lei, eu entendia que nós necessitávamos da lei, ou seja, que a Justiça Eleitoral não poderia barrar, porque não seria tarefa do juiz eleitoral, de cada juiz eleitoral, de cada tribunal, estabelecer o que é que se poderia considerar como vida pregressa abonadora ou uma vida pregressa desabonadora da candidatura. Mas hoje nós temos uma nova realidade, nós temos a lei e a lei que foi elaborada partindo de um fundamento que é diametralmente oposto àquele que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse detalhe é interessante. O deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, foi o relator do substitutivo do projeto de lei que depois redundou na lei da Ficha Limpa. E lá nas suas justificativas,
ele diz expressamente que aquela iniciativa adota como fundamento o fato de que o princípio da presunção de inocência deve estar restrito ao campo penal e que não estenderia seus efeitos ao direito eleitoral. Então, por isso, me parece muito, o fundamento está bem claro ali, entendendo de forma contrária àquilo que entendeu o Supremo, no sentido de que o direito à presunção de inocência ele ficaria restrito ao campo penal e quando se barra a candidatura não se estaria impondo antecipadamente pena, não estaria impondo antecipadamente culpa. Então, pelo menos a minha opinião é de que a lei de fato não contraria a Constituição, agora a última palavra de fato caberá ao Supremo e aí nós teremos que aguardar ainda alguns dias ou alguns meses para saber como o Supremo se manifestará. No caso da tal lista do Tribunal de Contas, que é uma lista informativa, mas é uma informação que, como a imprensa se apropria dela e mansteia, ela causa desgastes. Quer dizer, o caso do deputado João Nani, eu estou citando esse caso porque ele ocupou a tribuna da Assembleia e fez uma espécie de um desabafo, porque depois ele, inclusive, foi absolvido pelo pleno do TRE, mostrando que, evidentemente, que o caso dele não é um caso de improbidade, não era um caso de ficha suja, etc. Mas o sujeito leva esse carimbo. E isso gera prejuízo eleitoral. Quer dizer, até que ponto uma pessoa, não estou falando de um deputado estadual, mas pode ser qualquer pessoa. Até que ponto essa pessoa pode acionar o próprio Estado se achar, por exemplo, que perdeu uma eleição porque foi prejudicado pela divulgação do nome dela de uma forma... isso tem uma ação caberia uma ação desse tipo? Me parece que a ideia que prevalece até em defesa dos próprios valores públicos e do interesse público é de fato a ideia de transparência, não é? Quando o Tribunal de Contas divulga a lista, é óbvio que deve fazê-lo com todo o critério, com toda a cautela, no sentido de divulgar aqueles que de fato sofreram condenações. Agora, a forma de como essa lista é utilizada, de como ela é divulgada, de como ela chega à população, de fato, é algo que talvez fuja à própria... o TSE pode dizer assim, não, mas a imprensa divulga, né? É um papel... Quer dizer, divulgar a lista e o fato de divulgar a lista com aqueles que sofreram condenações não indica necessariamente que a candidatura será indeferida. Agora, é óbvio que nós lidamos com alguns rótulos, quer dizer, a própria opinião pública cria esses rótulos e é difícil para a Justiça Eleitoral de algum modo barrar isso, quer dizer, algo que foge ao próprio controle da Justiça Eleitoral. O importante é que, obviamente, analisando o caso concreto e que o faça com critério, a Justiça Eleitoral entendendo que não há a irregularidade insanável, ou seja, que não há um vício que, de fato, se enquadre na inelegibilidade que está prevista na lei, que a Justiça Eleitoral, que os tribunais eleitorais não venham a barrar candidaturas daqueles que, obviamente, tenham condições de disputar. É importante que as pessoas entendam que não deve haver esse clima de caça às bruxas, ou seja, de uma tentativa desesperada a partir de uma atitude de força da justiça de melhorar a nossa representação. Na verdade, nós sabemos que a depuração da representação política, a melhoria, o aperfeiçoamento da representação passa por uma série de fatores, não é? E, obviamente, que um desses fatores é a atuação da justiça.